Fala pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco dos títulos públicos do governo federal, também conhecidos como títulos do Tesouro Direto. Vamos dar uma olhada nos títulos que estão disponíveis hoje no mercado e vamos verificar qual que é o melhor título para se investir hoje. Então, sem mais enrolação, vamos embora para esse vídeo. Então pessoal, eu entrei aqui no site do Tesouro Direto para te dar uma olhada nos títulos que estão disponíveis para serem negociados hoje, tá bom? Então, para quem não conhece, o título Tesouro Direto ele é dividido basicamente em 3 categorias. Temos aqui os pré-fixados, tá bom? Temos os atrelados à taxa Selic, ou seja, ele vai acompanhar a variação da taxa Selic. E temos os famosos títulos híbridos, que é o título Tesouro IPCA+, que é uma mistura de pré-fixado com indexador da inflação. Ou seja, ele vai te pagar uma taxa fixa mais a inflação, tá bom? Então vamos lá. O título pré-fixado, tá? Como é que ele funciona para quem não entende muito bem? Ele basicamente vai te dizer aqui uma rentabilidade que ele vai te pagar durante todo aquele período. Então, por exemplo, esse título aqui, ó, pré-fixado 2024. Hoje ele está pagando 11,66% ao ano. Então, quando você compra esse título, ele vai te pagar essa rentabilidade todos os anos até a data de vencimento dele, que vai ser lá em 2024. Quando precisamente vai ser em 2024? Tá aqui, ó. Vai ser dia 1º/7/2024, tá bom, pessoal? Então, você pode perceber que existem títulos pré-fixados para várias datas e com taxas, né, diferentes. Quanto mais longe, a tendência é que pague uma taxa maior, tá bom, pessoal? E como é que funciona o título do Tesouro Selic? Ele basicamente, se você observar aqui, ó, a rentabilidade dele é a própria taxa Selic, que hoje está na casa dos 10,75% ao ano, e ele ainda vai te pagar ainda esse adicional aqui, ó, pré-fixado, tá bom? Então ele geralmente é bem pouquinho mesmo, né, já que a taxa Selic está bem elevada. Então ele te paga isso aqui só para dar um upzinho ali na rentabilidade, tá bom, pessoal? E quando que ele vence? Bem, ele tem várias datas, ó, tem 2024 e 2027. E aqui você pode perceber exatamente qual que é a data que ele vai vencer para você resgatar esse título, tá bom? E aqui embaixo a gente tem o título IPCA. Você pode perceber que ele tem várias datas de vencimento, tá bom? E como é que ele funciona? Ele te paga aqui a variação da inflação, tá aqui, ó, IPCA, tá? Que hoje está na casa ali dos 10% aproximadamente, mais essa taxa fixa aqui, ó, 5,32%, por exemplo. Então, quando você compra esse título aqui, ó, de 2026, até ele vencer, ele vai render essa taxa mais a inflação, né? Então, basicamente, a rentabilidade real dele, que é o que a rentabilidade real é de fato o dinheiro que você realmente vai ganhar como poder de compra. E vai ser essa rentabilidade aqui, ó, 5,32%, tá bom? Então, é uma rentabilidade até bem generosa para uma renda fixa aqui no Brasil, tá legal? E aqui você pode ver também com detalhes, né, a data de vencimento de cada um, tá bom? Agora eu vou entrar no outro aspecto aqui também, só para a gente lembrar, né, alguns conceitos de base importantes sobre os títulos públicos, que é o quê? Todos os títulos, na verdade, né, todos esses títulos aqui, você pode resgatar na hora que você quiser, tá? O governo garante a recompra do seu título a qualquer momento. Porém, existe uma coisa que se chama marcação a mercado. Por que acontece? Embora os títulos públicos eles tenham uma taxa ali pré-determinada e tudo mais, só que eles têm uma oscilação dessa taxa ao longo do tempo, né? Então, se você entrar amanhã aqui, por exemplo, essa taxa aqui já não vai ser a mesma. Pode ser que seja maior, seja menor, ou pode ser até mesmo igual, tá? Mas ela oscila. E a gente pode ver muito bem essa oscilação aqui, ó, nesse outro gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou pegar esse título pré-fixado aqui 2026. Olha só, estou aqui olhando o gráfico da taxa. Olha como é que a taxa varia ao longo do tempo. Lá em 2020, ó, fevereiro de 2020, era 9%, depois caiu para 6%, depois caiu para 5%, já chegou a bater, olha, 12,52%. Então percebam que a taxa ela vai oscilando conforme o governo vai precisando vender mais títulos ou recomprar mais títulos, tá bom, pessoal? E quando essa taxa oscila, o que acontece é o quê? O preço ele mexe também inversamente proporcional. Então, olha só que interessante. Olha esse pico aqui, ó, por exemplo, em 1º/10/2021, 12,52. Mas olhem a figura, tá vendo essa figura aqui? Olha como ela está inversamente proporcional aqui no preço. Então, quando a taxa sobe muito, o preço do título cai. Então, isso significa que, se você vender antecipadamente o seu título,
o governo ele vai te pagar o preço que está sendo negociado naquele dia. Então, por exemplo, se você comprou o título aqui, olha só, a R$ 696, por exemplo, nessa data, e você resolve vender antecipadamente nessa data aqui, perceba que o preço do título caiu. Então você pode sair sim com prejuízo nessa operação, tá bom? E o inverso também pode acontecer. Você pode ter comprado o título aqui, né, a 683 e vendido ele aqui a 737, por exemplo. Então você teria um lucro maior do que o esperado, tá bom? Isso se você vender antecipadamente. Mas caso você siga ali até a data de vencimento, né, que por exemplo tá aqui, ó, o 2026, por exemplo, dia 1º de 2026, o governo vai te pagar exatamente o combinado, tá? Que é o quê? 11,32% ao ano, tá bom, pessoal? Isso tem que ficar muito claro, porque senão tem muita gente que compra o título, né? Aí quando passa 2 meses e a pessoa fala assim, pô, mas meu título tá no negativo. Ele tá no negativo porque essa variação aqui de preços, ela ocorre. É como se fosse quase que um mercado de ações, né? Ela oscila. Mas se você ficar até o final do período, aquele combinado que você fez com o governo lá, aquela taxa pré-determinada, aquilo ali vai ser realizado de fato. Então, se você levar até a data de vencimento, você não tem como sair no prejuízo, tá bom, pessoal? Isso tem que ficar muito claro. Agora, vamos lá. Então, como eu falei, todos os títulos você pode, né, vender na hora que você quiser, mas vai sofrer a marcação a mercado. Já o título Tesouro Selic, ele também pode sofrer marcação a mercado. Só que é muito mais difícil, porque ele é um título pós-fixado, então ele vai te pagando exatamente o que está ali na taxa. Né? A taxa Selic subiu, ele paga a taxa Selic. Se ela reduziu, a sua rentabilidade também reduz um pouquinho, mas você está sempre... a tendência é que você sempre saia no positivo, tá? Por quê? Porque a taxa pré-fixada dele é muito pequenininha. Então o impacto disso no preço ele é bem menor. Olha só, vamos olhar aqui no gráfico aqui, ó, por exemplo. Vou pegar aqui o Tesouro, esse aqui, ó, o 2024. Olha só o preço. Você percebe que o preço praticamente sobe, quase que não tem oscilação negativa nenhuma. Então, quando você compra um título do Tesouro atrelado à taxa Selic, então praticamente você pode resgatar na hora que você quiser, que a chance de você sair no prejuízo é muito pequena, tá bom? Então, a gente pode perceber que os títulos, eles têm uma certa finalidade, dependendo do seu objetivo. Então, se eu quero um título para eu poder resgatar a qualquer momento, né? Então, o mais interessante é o Tesouro Selic. Agora, se eu quero um título para me proteger da inflação e eu vou resgatar lá no futuro, né, uma data mais longe, por exemplo, olha só, 2055, então o mais interessante é o IPCA, porque a gente não sabe como que vai estar a inflação lá na frente, tá bom? E o prefixado? Então, será que não vale a pena investir no prefixado? Então, o prefixado ele é interessante num cenário na qual a inflação está reduzindo, que aí você amarra uma taxa fixa, né? E como a inflação está reduzindo, a sua rentabilidade real ela aumenta, tá bom? Ah, mas você pode falar assim, mas quando a inflação está caindo, a rentabilidade do prefixado também está caindo. Sim, o governo vai reduzindo ela junto, né? Ele não vai ficar te pagando juros altíssimos com a inflação muito baixa, né? Mas esse é um cenário que seria mais interessante. E o prefixado, o mais interessante também é você pegar uma data mais curta. Porque se você pega uma data, olha só, 2031, pô, até chegar lá, quem será que vai estar no governo? Como é que vai estar a economia? Como é que vai estar o mundo? Pode ser que a inflação esteja lá em cima. Pode ser que a inflação esteja, por exemplo, a 20% ao ano. E olha só o seu título, estava 11%. Então ele está perdendo para a inflação. Embora em termos nominais você saia, vamos dizer assim, no positivo, mas em termos reais você vai sair no negativo, tá bom, pessoal? Então, na minha opinião, eu não considero, no atual momento, investir em títulos pré-fixados. Embora o governo esteja controlando bem a inflação, mas a gente está num cenário onde vai ter eleições, a gente não sabe como é que vai ser o governo, né, nos próximos anos, quais são as medidas econômicas que eles vão tomar. Então pode ser que a inflação dispare ou ela reduza. Então, em vez de você contar com a sorte dela reduzir, é melhor então você optar por títulos atrelados à inflação. Porque nesse, pelo menos, você vai ter a garantia que o seu poder de compra está sendo manutenido, né? Porque senão você pode correr o risco de sair com um poder de compra aqui no pré-fixado bem reduzido, e isso não é interessante, tá bom, pessoal? E o Tesouro Selic? Bem, o Tesouro Selic ele é interessante para metas de curtíssimo prazo. Você precisa resgatar? Pega um Tesouro Selic, certo? Mas o Tesouro Selic, olha, como eu falei, ele está atrelado à taxa Selic. E olha só que legal. Deixa eu até abrir aqui o site aqui do governo. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Olha só, aqui temos a taxa Selic, deixa eu abrir o gráfico para vocês olharem, né?
ela está sempre subindo, descendo, certo? Conforme a inflação vai disparando, a Selic também vai subindo. Então ela geralmente tende a ficar sempre acima da inflação. Então, em termos reais, você com um pós-fixado também garante uma certa proteção, né, do aumento da inflação. Embora, né, nesses últimos meses que passou, a Selic estava abaixo da inflação porque teve uma disparada, né, mas a tendência no longo prazo é que ela esteja acima da inflação, tá bom? E eu quero mostrar aqui também para vocês, olha só que legal. Eu abri aqui o gráfico da nossa inflação aqui no Brasil. Deixa eu tirar esse aqui. Olha só. Essa aqui, deixa eu aproximar para vocês verificar. Essa aqui é a curva de inflação desde 2012 até agora 2021. Perceba que a inflação no Brasil é uma inflação sempre bem elevada. Sempre está ali na casa dos 5, 6. Na verdade, a nossa média é 6,5, tá bom, pessoal? Aí perceba que lá no governo Dilma deu uma disparada. Depois a inflação caiu bastante. Por isso que a gente teve, né, taxas de juros bem reduzidas. Então, depois da crise, a inflação disparou. E agora o governo está tentando controlar ela, aumentando a taxa Selic bastante, né? Então, a gente não tem certeza se de fato foi controlada a inflação. Olha só, está um cenário meio estranho aqui, né? A gente não sabe se foi de fato controlado. Então, não vale a pena correr o risco de comprar um pré-fixado achando que a inflação já está controlada, né? E olha só que interessante, vou até relembrar aqui. Na crise, né, que teve agora, da crise sanitária, o governo, por exemplo, a taxa Selic aqui no Brasil estava bem baixa, né? Bem baixinha, né? A economia parece que estava fluindo, o mundo todo estava fluindo, né? A inflação controlada, 12 por 8, como diz outro. Mas o que aconteceu? Do nada, veio a crise, né? Paralisou tudo, inflação disparou. Então, tipo assim, olhar o cenário econômico interno é bom, mas às vezes pode ter interferências que a gente nem sabe. Pode vir interferências externas, né, da nossa economia que vão impactar a nossa rentabilidade aqui, a nossa inflação. Então, você contar só com a esperança de que o Brasil vai dar certo, isso também não vale muito a pena, entendeu? É um risco que você vai correr. Aí, se você quer tomar esse risco investindo no pré-fixado, né, mas eu não faria isso. Então, hoje, na minha opinião, o título mais interessante é os títulos atrelados à inflação, tá? Porque você garante, né, a manutenção do seu poder de compra, né? E além de tudo, tá pagando uma taxa muito interessante hoje, né? Então, você lá em 2050, se você conseguisse essa taxa que fosse fixa até lá, né, em todos os períodos até chegar lá, né, nos seus aportes mensais, por exemplo, é uma baita taxa. 5,68 na renda fixa, tá extraordinário. Tá bom, pessoal? E eu trouxe aqui outros gráficos, aqui, um relatório Focus, para a gente dar uma olhada, né, o que o governo prevê da inflação. Olha só, a inflação, né, para o final deste ano, de 2022, o governo está prevendo ali 5,5 a inflação, sendo que hoje está 10 e pouco o acumulado. Será que a gente vai conseguir chegar nessa daqui? Olha só, historicamente, pessoal, o boletim Focus, né, o relatório Focus, ele sempre tem feito previsões erradas da inflação. Então não é muito garantido isso daqui. A Selic, olha só, ele está prevendo a 12,25. Então, a Selic, a tendência é que vai aumentar. Então, se a Selic está aumentando, é porque a inflação ainda não está sendo controlada, tá bom? Aí, se a gente olhar aqui 2023, por exemplo, olha só, vou arrastar aqui, a Selic ela vai reduzir para 8 e a inflação para 3,5. Será que a gente realmente vai conseguir reduzir a inflação do nada assim? Sendo que a gente nem sabe como é que vai ser, né, a presidência, né, o governo no ano que vem. Então, eu acho que é muito otimismo do Banco Central em colocar esses números tanto para a taxa Selic quanto para a inflação. Vamos dar uma olhada agora o que o mercado está prevendo, né? O que os investidores estão prevendo. Isso aqui é a taxa futuro, é o DI futuro para 2026. Então, o que os investidores estão imaginando? Lá em 2026, quanto será que a taxa seria negociada? Olha só, lá eles estão prevendo 11,2. Então, será que de fato realmente a inflação está sendo controlada? A gente pode ver aqui, então, que embora no boletim Focus o governo esteja bem otimista, se a gente olhar aqui no DI futuro, né, os investidores em geral não estão tão otimistas assim, pelo contrário, estão pessimistas. Se você olhar, o DI futuro está bem elevado. E uma outra projeção interessante que a gente pode perceber aqui nos títulos públicos é exatamente isso daqui, olha esse título Tesouro Pré-fixado 2026, ele está 11,32%. Se a gente olhar, tem um título igualzinho, atrelado à inflação aqui, com o mesmo vencimento lá em 2026. Então esse aqui está pagando, né, um pré-fixado de 5,32 e esse está pagando 11,32. Isso por quê? Porque ele já está, né, imaginando o impacto da inflação aqui. Então se a gente tirar, né, a inflação daqui em relação a esse título, a gente pode perceber
que é o quê? A inflação aqui está girando na casa dos 6% numa conta de padaria. Então, a projeção para 2026 da inflação é 6% que o governo está colocando aqui. Essa é a expectativa, tá bom, pessoal? E agora, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês o simulador do Tesouro Direto, só para a gente dar uma olhada, né, nos números, nos valores, quando você investe nesse tipo de título. Eu peguei o título mais longo que tem, que é o título Tesouro IPCA para 2055, né? Então vamos lá. Se a gente investisse aqui R$150 todos os meses, vou colocar aqui, ó, R$150 todos os meses, começando já com R$150, né? Vamos clicar aqui em simular. A gente vai ter ali, ó, acumulado, né, R$60 mil de valor investido, né? Pô, bastante, né? 60 mil ao longo desses 32 anos, né? Investindo apenas R$150, é um valor bem grande, né? Só que como você investiu ele, isso gerou o quê? Juros. Então, o seu valor no final é R$334 mil, bastante coisa. Então, a gente tem que tirar os impostos, a taxazinha da B3, e esse valor vai cair, então, para R$250 mil. Então, perceba que se você só tivesse juntado esse dinheiro, vamos dizer assim, dentro de um cofrinho, você ia ter R$60 mil. Mas como você investiu, agora você vai ter R$250 mil. E aqui ele traz uma comparação com outros investimentos, mas vamos olhar bem, na verdade, aqui a poupança, olha só. A poupança teria rendido R$140 mil, enquanto o título do governo teria rendido R$250 mil. Então perceba a diferença, né, de retorno que você ia ter no futuro só por ter optado pelos títulos do governo federal, sendo que é o investimento mais seguro do país, mais seguro do que a própria poupança, porque quem te garante esse pagamento aqui é o governo, que é quem imprime dinheiro no país, né, injeta dinheiro. Então, basicamente, tomar um calote do governo é bem difícil, né? Enquanto da poupança é difícil também? Pô, é bastante difícil também. Mas, assim, em termos de segurança, o título, ele ganha mais, tá bom, pessoal? Então, isso aqui só foi para a gente fazer dar uma visualizada nos preços, né, para ver em valores ali, né, quanto que a pessoa ganharia. Então, você pode perceber que não precisa de muito para investir, para ter um retorno bem legal lá na frente, tá bom, pessoal? Isso considerando que normalmente as pessoas que investem, né, elas começam ali com R$150 todos os meses e tal, por exemplo, né? Mas o natural é que ao longo do tempo elas comecem a ter elas aportem mais, 200, daqui a pouco 300, 400, R$500, porque a gente está falando de 30 anos. Então é bem provável que ao longo desses 30 anos ela também vai tendo um aumento da sua renda, do seu trabalho. Ela vai progredindo também na sua vida, então isso aumenta também o seu salário e ela, consequentemente, também vai aumentar o valor dos seus aportes. Então, em resumo, na minha opinião, o título do Tesouro Direto que mais vale a pena você aplicar é o título Tesouro IPCA+, porque ele busca te proteger da inflação aqui no Brasil. E como a gente sabe, a inflação aqui ela é muito volátil. Então não dá para a gente arriscar, né, o poder de compra nosso no momento que você vai resgatar aquele dinheiro e vai aplicar. Você tem que ter o seu poder de compra ali sendo o quê? Manutenido durante todo esse período, para garantir mesmo que você vai conseguir comprar aquilo que você propôs com aquele seu investimento. Eu sempre costumo dizer que muito antes de você buscar rentabilidade nos seus investimentos, você tem que buscar proteção da inflação em primeiro lugar. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele curtir. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião sobre qual título você prefere investir e o porquê, para a gente poder discutir aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e valeu! E para você que chegou até aqui o final do vídeo, eu vou deixar um convite especial para você. Principalmente para você que ainda está começando a investir e ainda está indeciso, né, de como comprar, qual título escolher, se vai preferir uma renda fixa privada como CDBs, LCI, LCA, ou se realmente vai buscar, né, opções no mercado de renda variável como ações, fundos imobiliários. Então vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo um link do nosso curso, nosso treinamento, que é o Renda em Dobro, onde a gente explica completamente tudo sobre investimentos. Desde a educação financeira até a parte tributária, a parte de montagem de carteira, tudo isso contando com o nosso suporte. Então, se você tiver interesse, dá uma clicada lá, chega ali, dá uma olhada na página, tem um vídeo especial que a gente preparou lá para você. E qualquer dúvida também, pode mandar um WhatsApp, que a gente vai estar aqui para te auxiliar. Beleza? Vou ficando então por aqui, até uma próxima e valeu!